Fala aí galera, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, que tenham aí aproveitado o feriado prolongado, final de semana, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, para poder descansar e fazer aí as tarefas de vocês, seja da ETEC ou seja de outras coisas pessoais. Espero que tenha sido proveitoso, que tenham se cuidado, que é importante também. E turma, bora dar início à nossa aula de hoje então. Temos muita coisa para ver hoje, tá? Então preparem-se aí, já se acomodem na cadeira, no sofá, na cama, onde vocês estiverem assistindo. Preparem-se porque tem bastante coisa para nós vermos hoje, tá? Já antecipo para vocês que nós vamos estar os dois blocos juntos. Então, se vocês repararem lá na postagem que que eu publiquei, tem dois vídeos, né? Tem o vídeo parte um, que é esse que nós estamos utilizando agora, e tem o próximo, que é o parte 2, para a segunda metade no pós-intervalo, para compensar a semana passada. Semana passada eu estava junto com o professor Marcos e com a professora Aline participando de uma banca de processo seletivo, e aí não pudemos dar a aula na semana passada. E aí, por conta disso, o Marcos pediu para que o Wilhelm tocasse os dois blocos semana passada, e hoje os dois blocos serão comigo, beleza? Então vamos falar de banco de dados a noite inteira, aprender coisas novas. Na nossa última aula, se vocês puxarem na memória, na nossa última aula, nós fizemos a correção daquela lista de exercício, beleza? Verificando lá, né, algumas das maneiras, lembrando que não existe uma única maneira de resolução, mas vimos algumas possibilidades de resolução. Eu apresentei para vocês a maneira com que eu refleti sobre a possibilidade de resolver, coloquei lá a resolução, expliquei. E na aula de hoje encerramos, né, aquele assunto. O assunto lá era focado nos primeiros comandos de select, que era como utilizar o group by, order by, min, max, sum, count, avg, certo? Juntamente com a cláusula where, pegando ali intervalos de data. Então, por exemplo, a gente podia utilizar o between, o comando end, pegar trechos de string com like. Então, tudo isso daí nós vimos nas aulas anteriores, fizemos uma lista de exercício para poder fixar. E a partir de agora, o nosso tópico vai entrar aí em novas propriedades do SQL, vamos colocar assim, beleza? E vai funcionar da mesma forma. Eu vou estar apresentando para vocês esses novos comandos, tá? Nesse primeiro momento da aula. No segundo bloco, eu vou estar mostrando para vocês um recurso muito interessante. Assim, em primeiro momento, talvez fique um pouco confuso para você entender, mas vocês vão ver que é um recurso muito interessante, beleza? Chamado join. Então a aula de hoje vai ser para nós aprendermos esses novos recursos antes, né, no primeiro bloco, antes do join, alguns recursos interessantes. No segundo bloco vamos aprender sobre join. E na semana que vem, nova lista de exercícios para pôr em prática o que nós estamos aprendendo, beleza? Então, sem mais, vamos dar início aqui falando um pouquinho sobre aí os novos filtros nas queries SQL, beleza, galera? Bom, eu vou iniciar aqui falando com vocês sobre um recurso chamado limit, tudo bem? E eu vou dividir a aula da seguinte forma, nesse primeiro momento. Eu vou apresentar para vocês a teoria e depois nós vamos para o Workbench e vamos fazer a prática lá dentro para visualizar os resultados, certo? Então, falando aqui do primeiro comando, turma, nós temos o comando limit, beleza? Esse comando limit aqui, como o próprio nome sugere, né, ele vai nos possibilitar limitar a quantidade de resultados que vai ser exibido nas nossas buscas, beleza? Então vamos ler aqui uma teoria, né, uma descrição teórica de como eu estou apresentando ele para vocês, e aí depois a gente vê na prática, que é só para ter um entendimento, tudo bem? Então, ó, com relação ao limit, imagine um determinado momento em que tivermos muitos registros na nossa base de dados. Fazer um simples select pode levar algum tempo, certo? E uma solução para que isso não ocorra, para diminuir ali o tempo de espera de resultados, é fazer
as buscas aos poucos, né? Apresentando de pouco em pouco para o nosso usuário. Beleza? No MySQL, isso funciona com um comando chamado limit, que é o que eu estou apresentando para vocês. E para a sua utilização, nós devemos passar dois parâmetros, tá? Não necessariamente passar dois, mas na maioria das circunstâncias são dois parâmetros que nós informamos. O primeiro valor informado é a partir de qual registro será exibido a nossa lista de exibição, e o segundo valor indica quantos registros serão exibidos. Beleza? Então, imaginem o seguinte, galera, imagine que a nossa tabela ela tem lá 5.000 registros, beleza? E para carregar esses 5.000 registros vai levar um certo tempo para ele poder buscar tudo ali. É óbvio que não é um tempo assim super exagerado, até porque os bancos eles são otimizados, né, para conseguir trazer num tempo interessante, mas acaba levando um pouco mais de processamento. Então, ao invés de você pegar esses 5.000 dados de uma única vez, por que não pegar em partes? Até porque você não vai exibir em tela 5.000 dados de uma vez só. Geralmente, quando você tem muitos resultados, você guarda em paginação, né? Então, pensa lá em um site. Você tem a página 1 com determinados dados, página 2 com outros dados, 3 e assim sequencialmente. Então, para nós fazermos essa quebra na exibição dos nossos dados, nós utilizamos esse carinha aqui chamado limit, beleza? E como é que funciona a sintaxe dele, pessoal? Então aqui embaixo nós temos um exemplo, ó. Ele é bem simples, ele é o mais simples do que eu vou estar apresentando para vocês nesse primeiro bloco, ok? Seguinte, o comando limit, ele vai vir aqui, ó. Você vai colocar select asterisco from para selecionar uma tabela. Nesse select aqui, você pode utilizar vários daqueles recursos que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Então, ao invés de pedir aqui um asterisco, você pode limitar em quais campos você deseja exibir, pode jogar uma cláusula where aqui, não tem problema, tá? No entanto, né, contudo que o limite aqui, ó, ele seja apresentado sempre no final. Então, percebam que foi colocada aqui uma nova cláusula chamada limit, perfeito? E esse limit ele vai listar o que aqui para nós, ó. Na verdade, nós temos que passar os dois parâmetros que foi informado. E nesse exemplo, coloquei 0 e 10, porque eu vou querer, o primeiro valor é a partir de qual item do meu select vai começar a minha exibição, e o segundo valor é quantos eu quero exibir. Beleza? Então aqui eu estou dizendo que eu quero a partir do valor 0, né, do primeiro índice que ele encontrar, do primeiro resultado que ele encontrar, eu quero exibir os próximos 10. Então pensem lá, nós fizemos um select na tabela ator e a tabela ator tem 50 atores cadastrados. Quando nós utilizamos a propriedade limit, dessa circunstância aqui, 0,10, ele vai exibir somente os 10 primeiros atores, tá? Isso poderia ser exibido em uma página. Na página 2, quando o usuário pedir a página 2, como é que funcionaria aqui o meu limite agora, né? Já que é a página 2. Então eu diria que eu quero pegar aqui o primeiro valor a partir do 10º, tá? Porque na página 1 eu já exibi os 10 primeiros. Então na página 2 eu tenho que exibir a partir do 10º e ele vai até o 20. Na página 3 eu quero exibir a partir do 20 e vai até o 30. E assim sucessivamente. Beleza? Com isso, galera, nós conseguimos limitar ali, como a própria propriedade se chama, né? Limitar o que vai ser exibido em tela. Tudo bem? Bom, essa é a teoria do limit. Eu acho que ele é bem simples para vocês entenderem aqui a teoria, e na prática nós vamos visualizar, vai ficar mais simples ainda para vocês conseguirem visualizar e entender como que ele funciona, tá bom? Então esse daqui é o limit, é a propriedade limit que serve para essa circunstância. Próxima propriedade que eu quero mostrar para vocês aqui é a propriedade chamada in. Beleza? Então, o que é o in? Quando nós temos consultas onde necessitamos ficar colocando a tag OR, né, lá o operador OR, na mesma coluna, o SQL ele nos dá uma alternativa mais simples, que é por meio da instrução in. Então, nela, nós podemos passar aqui uma lista do que queremos buscar. Beleza? Exemplo aqui, ó. Notem, o in ele é uma alternativa ao OR. Beleza?
Então, notem aqui o exemplo. No exemplo, nós estamos pedindo para selecionar algumas informações, né? Todas as informações na minha TBL Filme. E aqui entra dentro da nossa cláusula where a seguinte condição. Vamos supor que eu quisesse selecionar todos os filmes que pertencem a um determinado gênero. Beleza? Que pertencem ao gênero 1, ao gênero 2 e ao gênero 3. Beleza? Se nós não conhecêssemos o win como nós estamos conhecendo agora, eu teria que passar como aqui a minha cláusula where? Teria que colocar assim, ó, where fki de gênero igual a 1, or fki de gênero igual a 2, or fki de gênero igual a 3. Certo? Notem que com o win eu elimino um pouco de sintaxe. Eu simplifico a minha sintaxe dizendo que, ó, select asterisco from, na minha TBL filme, where, onde o meu fki de gênero, ele contemple, tá? Pode pensar nesse in aqui como contemple, vamos dizer assim, beleza? Contemple o fki de gênero 1, o 2 e o 3. Então, ao invés de ficar colocando um monte de or, a gente pode simplificar por um in e coloca todo mundo aqui que você quer incluir dentro dos parênteses. Beleza? Esse daqui é o win. Acredito que também bem simples aí a teoria e na prática vai ficar um pouco melhor de se entender comparando o exemplo anterior, né, que era com or, com a nova sintaxe que é o win. Tudo bem? Mas basicamente o win aqui você passa uma lista de itens que você queira colocar dentro da tua cláusula where. Perfeito? No caso aqui, a nossa lista de itens é o item 1, 2 e 3, referente ao FK do ID gênero. Sendo assim, ele vai listar os filmes do ID do gênero 1, do gênero 2 e do gênero 3. Beleza? Bom, o próximo que nós temos aqui é o distinct, tá? E o distinct ele se assemelha bastante ao group by. Então, se você conseguiu lembrar lá o que faz o group by, o distinct ele faz muito parecido, tá? Qual é a diferença? Vamos lá, vamos ver aqui a teoria, ó. O distinct ele retorna os valores sem repetição. Beleza? Então ele é parecido com o group by, porém nós não podemos utilizar como uma função de agregação. Então vocês se recordam que o group by, nós utilizávamos lá o group by com count, por exemplo? E aí nós pedíamos para ele fazer uma contagem agrupado por algum elemento que foi informado no group by. E aí ele fazia essa contagem e ele estava lá para nós. Então, por exemplo, se eu quisesse contar quantos filmes eram do gênero de determinado gênero, colocávamos lá o ID do gênero, seria select, ID do gênero, count, from TBL filme, né, que seria referente aos filmes, e agrupava, mandava agrupar pelo ID do gênero. Tudo bem? O distinct, nós não podemos realizar isso, tá? O distinct, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir depois do nosso select. Lembra que o group by ele vinha aqui depois do from? Ele vem aqui depois do from para nós mandarmos agrupar por alguma coisa. O distinct ele vem aqui, ó, entre o select e o from. Já o group by vem aqui no final. O distinct não, vem aqui na frente. Beleza? Quando nós colocamos aqui, ó, distinct nacionalidade, o que ele vai fazer? Ele vai listar as nacionalidades, porque é o que nós estamos pedindo, ó, select distinct nacionalidade from TBL diretor. Porém, as nacionalidades que sejam iguais ele não lista. Beleza? Então, tem essa questão do distinct. Ele funciona igual o group by, porque o group by ele vai verificando quando os elementos são repetidos e agrupa todos esses elementos, certo? E o distinct também faz isso, só que na verdade o distinct ele não agrupa, ele apenas não lista. Beleza? O group by ele agrupa e o distinct ele não lista elementos repetidos. Tudo bem, galera? Esse daqui é o distinct. Bom, depois nós temos o having, mas antes de entrar no having, vamos fazer o seguinte, vamos retroceder aqui, ó, nos nossos slides e vamos terminar aqui por enquanto essa primeira parte no distinct. Vamos visualizar o limite, o in e o distinct na prática. Depois nós voltamos para a teoria, eu apresento o having para vocês e aí nós vamos dando sequência, tá bom? Acho que já tem 3 elementos aqui que
já é interessante eu demonstrar na prática. Então deixa eu sair aqui da apresentação, abrir aqui o nosso champ, startar o serviço do MySQL e deixa eu abrir aqui o Workbench também, para nós podermos dar início nos nossos códigos, né? Na nossa prática aí. Deixa eu trazer para cá. Então, beleza. Seguinte, turma. Vamos abrir aqui o nosso MySQL. Beleza. Deixa eu limpar aqui. E deixa eu pegar a minha tabela do cinema. Cadê? Tá aqui. Cinema 2DSN. Tá? Você pode ou dar 2 cliques aqui, né? Acho que vocês devem ter aí bastante banco de dados já no computador de vocês. Então vocês podem vir aqui, dar 2 cliques aqui em cima do cinema. Ou simplesmente dar lá um use cinema 2DSN se a nomenclatura do seu estiver igual ao meu, tá? Mas se não estiver, é só você colocar a mesma nomenclatura. Tudo bem? Que você criou aí o seu banco. Você pode visualizar aqui no canto esquerdo. Ok? Beleza. Então, turma, vamos iniciar aqui visualizando a questão do limit. Pode ser? Então, ó, vamos abrir aqui, ó. Select, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, ó. Select, asterisco from, tbl, filme. Tudo bem? Se eu executo esse comando do jeito mais simples que nós conhecemos, né? Tá pensando aqui, beleza, ele exibiu. Então tá aqui, ó, todos os nossos filmes. Percebam, ó, ele listou todos os filmes que nós temos cadastrado no banco. Do filme 1 ao filme 30, tá? São só 30 que nós temos cadastrado, mas pensem aquilo que eu comentei, se fossem 200 filmes, vale a pena eu apresentar os 200 filmes de uma vez? Ou eu posso quebrar essa apresentação? Tá? Para isso, para quebrar, podemos jogar aqui o limit, beleza? E aqui o limit, geralmente, tá? Não que seja obrigatório, você pode informar só um valor, mas geralmente nós informamos 2. O primeiro é a partir da onde que eu quero iniciar a minha exibição. Então eu quero iniciar a partir do 0, né? Que é o primeiro que ele encontrar. Vírgula, não é ponto e vírgula, é vírgula, beleza? Quantos itens eu quero exibir. Então se eu coloco aqui, ó, 5 e executo esse comando de novo, percebam que agora, ó, o nosso select trouxe só os 5 primeiros. Por quê? Porque ele pegou a partir do 0, tá vendo aqui, ó, a partir do 0, que é o primeiro elemento que ele acha, exibimos 5. Se eu troco aqui os 5 para 8 e executo, ele exibe aqui para mim agora os 8 primeiros filmes. Tá bom? Se eu troco aqui agora, ó, se ao invés de eu dizer que eu quero a partir do 0, se eu disser que eu quero a partir do 5 e mando executar, percebam que ele trouxe aqui para mim, ó, o 6, né? Porque eu estou dizendo a partir do 5, ele não inclui o 5, tudo bem? Então, a partir do 5, eu quero exibir 8 filmes. Então, ó, a partir do 5, né, ele não conta o 5, então entrou aqui o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Ele listou aqui pra gente 8 filmes, que é referente ao que a gente pediu aqui, ó. Listou 8 filmes a partir do meu quinto elemento encontrado. Tudo bem? Se eu troco aqui, ó, a partir do 20º, eu quero exibir 5 filmes, vai. Ele vai pegar aqui, ó, a partir do 21, né? Como vocês já entenderam, ele pega o próximo, então a partir do 21, ele está exibindo 5. Tudo bem, galera? Então, com isso daqui a gente consegue limitar as nossas informações exibidas, beleza? Com o limit. Por que eu disse que não é obrigatório passar 2 parâmetros? Geralmente nós passamos 2 para dizer, a partir de tal, eu quero exibir tantos, beleza? A partir de tal aqui, ó, do 20, eu quero exibir tantos 5. Porém, eu posso passar um único valor aqui, ó. Se eu passo um único valor, 15, o que ele vai interpretar? Ele vai interpretar que ele tem que exibir 15, tá? Então ele exibiu os 15 primeiros, tudo bem, ó? Limitou aqui em 15, mas aí eu não consigo, né? Ele sempre vai começar do primeiro que ele encontrar. Beleza? Então se eu passo um único valor, ele sempre começa do primeiro e exibe a quantidade que nós informarmos. Se eu passo 2 valores, eu consigo informar quantos eu quero exibir e a partir de onde eu quero fazer essa exibição. Então aqui, ó, a partir do meu item número 3, ele vai exibir 15, tá bom? Então, ficou aqui, ó, a partir do meu item 3, que aí ele pega o 4, ele exibiu mais 15. Beleza? Esse aqui é o limite. Eu acho que bem facinho, né? Deu para ficar claro aí a questão do limite. Se não ficou,
me procurem, tá? Eu sugiro que vocês pratiquem, tentem aí explorar outras possibilidades aqui com o limit, tudo bem? Então, tenta exercitar da seguinte forma, ó. Tá, então deixa eu tentar implementar isso se eu fosse fazer uma paginação de um site. Eu vou querer fazer uma paginação de 15 em 15 itens. Beleza? De 5 em 5 itens, vai. Quero fazer uma paginação de 5 em 5 itens. Como que eu poderia fazer isso? Então, a primeira página, ele começaria aqui do zero e exibiria 5 itens. Vamos ver se está certo? Beleza, começou do zero e exibiu 5 itens. Quando o usuário clicar na segunda página, qual é o select que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o select agora sim, ó, a partir da segunda página. Então, a partir do meu quinto item, eu quero exibir mais 5 itens. Eu mando executar, ó. Agora veio do 6 ao 10. Beleza? Quando ele clicar na terceira página, eu tenho que pegar aqui agora, ao invés de ser a partir do 5, tem que ser a partir do 10, exibe mais 5 itens. Então aqui, ó, página 3, do 11 ao 15. Na página 4, é a partir do 15, certo? Manda exibir aqui, ó, página 4. Então, vai tentando, vai praticando exercícios aqui, simulações, né? Vai fazendo variações com o limit e vocês vão conseguir captá-lo aqui. Tudo bem? Então, o primeiro valor é a partir de onde eu quero exibir e o segundo valor é quantos elementos eu quero exibir. Beleza? Esse é o nosso limite. Então, deixa eu colocar aqui, ó, exemplo de usabilidade do limite. Qualquer dúvida, galera, vocês têm aí também um PowerPoint à disposição de vocês. Então é só pegar ele lá, dar uma olhada, dar uma estudada, beleza? E qualquer coisa me procurem. Bora pro próximo. Exemplo de usabilidade do in. Ok? Como é que funciona o in aqui? Então, na teoria, eu comentei com vocês que o in ele é uma nova sintaxe mais enxuta para se trabalhar no lugar do or. Tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu quisesse exibir todos os filmes de um determinado gênero, tá bom? Então aqui, ó, select, asterisco from, tbl, filme, beleza? E vamos dizer, colocar aqui a minha cláusula where, que eu gostaria de exibir os filmes referente aos meus gêneros 1, 2, 4 e 5, tá bom? Não, vamos pegar só os ímpares. Então eu quero exibir os gêneros dos números ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9, por exemplo. Acho que eu não tenho até o 9, então vou até o 7. Acho que eu não tenho 9 gêneros cadastrados. Então, ó, como é que nós faríamos, né, com a sintaxe que nós conhecíamos até o momento? Deveríamos colocar aqui, ó, select asterisco from tbl filme. Vamos fazer só isso daqui antes, ó. tbl filme, manda executar. Tá aqui a nossa tbl filme, ó. E eu quero pegar, tá vendo aqui? Ele tem a coluna aqui, ó, id gênero, fk id gênero. Beleza? Eu quero pegar só os gêneros de número ímpar. Uma suposição. Beleza? Então eu deveria colocar como? Eu deveria colocar aqui, ó, where fk underline id underline gênero seja igual a 1 or deixa eu até copiar isso daqui porque copiar aqui, ó, or fk de gênero seja igual a 3, porque eu só quero os ímpares, tá? Vou quebrar na próxima linha aqui, porque senão ele não vai ficar tudo visível na tela. Coloca aqui o próximo, or fk, faltou o or aqui, ó, or fk de gênero igual a 5, or fk de gênero igual a 7. Beleza? Então, ó, se eu falasse para vocês assim, turma, selecionem para mim todos os filmes que pertencem a determinados gêneros. Aqui eu coloquei os ímpares, tudo bem? Vocês teriam que fazer isso daqui. Where fk de gênero igual a 1, ou fk de gênero igual a 3, ou fk de gênero igual a 5, ou igual a 7. Tudo bem? Vamos executar para nós visualizarmos, ó. Executamos. Se nós olharmos aqui os nossos fk de gênero, veio certinho, ó. fk de gênero 3, 7, 3, 1, 7, 5. E aí, ele só trouxe os ímpares. Beleza? Então, tá certinho aqui. Só que, olha como ficou grande essa sintaxe. E se eu falasse para vocês, né? Se a gente tivesse aí, por exemplo, 40 itens
de gêneros diferentes cadastrado. Então ia ter que sair aqui completando, né? Joga aqui mais um OR e coloca o 9. Aí joga mais um OR e coloca o 11. E é isso, e aqui ia ficar muito grande, concordam comigo? Nesse cenário, o nosso in veio para facilitar um pouco. Opa! O nosso in veio para facilitar um pouco. Então aqui, ó, vou fazer agora a sintaxe com in, tá bom? Deixa eu só fazer aqui, ó. Exemplo sem o in e aqui embaixo exemplo com o in. Beleza? Opa. In. Então como é que ficaria a mesma resolução com o in? Ficaria assim, ó. Select asterisco from tbl filme where até aqui mesma coisa, né? Eu coloco aqui a minha cláusula where fk id gênero. E agora, ao invés de ficar colocando igual a isso, or igual aquilo, or igual a outro, a gente joga assim, ó, in, e dentro dos parênteses do in, ó, abriu e fechou parênteses, dentro dos parênteses do in, a gente coloca os valores que nós queremos abordar. 1, 3, 5, 7. Só um ponto e vírgula aqui no final para ele interpretar o comando. Se a gente executa, exatamente a mesma coisa do de cima. Beleza? Ó, os FKs aí de gênero, só os ímpares aqui. Então, notem, turma, como a sintaxe aqui embaixo, ó, ficou muito mais enxuta do que a sintaxe de cima. Concordam? É uma solução aqui mais amigável, o código fica mais legível, né, menos poluído, e você acaba facilitando bastante aí, você como DBA, né, na hora que você vai desenvolver, joga aqui o in e passa todos os valores aqui dentro. Tudo bem? Então o in, ele faz aqui essa situação. Ele vai substituir um monte de OR que nós tenhamos dentro da nossa cláusula where. Tudo bem? Esse daqui é o exemplo do in, ok? E ele é pro OR, tá? Se fosse pro end, aí não teria como utilizar o in. Tudo bem? Beleza. E por fim, o último exemplo, deixa eu deixar assim junto assim, ó. Boa. E aí, o último exemplo que eu tenho para mostrar para vocês aqui das teorias que nós vimos é o distinct. Então, exemplo de usabilidade do distinct. Então, galera, o distinct ele se parece muito com o group by. Em que sentido, professor, ele se parece com o group by? Vou fazer aqui um exemplo com o group by primeiro, ó. Select. Ao invés de colocar asterisco from, eu vou colocar assim, ó. Select nacionalidade from tbl diretor. Beleza? Se eu executar desse jeito aqui, ó, vou executar desse jeito. Percebam que ele trouxe aqui, ó, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Estados Unidos e Brasil são itens repetidos, mas ele exibiu para mim, né? Eu tenho uma pessoa dos Estados Unidos, uma do Canadá e uma do Brasil, outra dos Estados Unidos, uma da Inglaterra e outra do Brasil. Aqui ele não está exibindo as informações dos diretores, no caso, porque a gente pediu para selecionar apenas as nacionalidades aqui. Beleza? Só que aí, se eu falo para vocês assim, turma, listem para mim todas as nacionalidades de diretores que nós temos no nosso banco. Você não precisa trazer repetido Estados Unidos 2 vezes e Brasil 2 vezes. Não precisa trazer isso repetido, né? Porque para mim não faz, nesse cenário, não tem importância se são 5, 10, 15 dos Estados Unidos. Eu quero saber quais são as nacionalidades que nós temos. Para isso, eu poderia fazer assim, ó. Poderia colocar select, asterisco não, nacionalidade from tbl diretor, beleza? E aqui eu colocar um group by e mandar ele agrupar por nacionalidade. Tá? Se eu executo aqui, ó, com o group by, percebam que agora ele agrupou para mim. Quando ele encontrou Brasil, ele agrupou um Brasil que já existia com o outro. Quando ele encontrou Inglaterra de novo, ele agrupou com o que já existia. Beleza? Se eu
faço isso daqui com group by, eu também posso fazer com distinct. Só que ficaria assim, ó, select distinct, tá? Abro parênteses e coloco a coluna que eu quero, no caso nacionalidade. From TBL diretor. Se eu executo esse daqui agora, ó, exatamente o mesmo resultado de quando eu usei o group by. Beleza? A diferença é que aqui quando eu coloco distinct, ele não está agrupando os meus resultados iguais. Ele está apenas não listando. Beleza? O que também traz o mesmo resultado para esse cenário. A diferença é que eu posso utilizar o group by no lugar do distinct, mas eu não posso utilizar o distinct no lugar do group by. Tudo bem? Então o group by, como eu comentei, ele serve até inclusive para aquele cenário onde a gente pede para fazer uma contagem de informações agrupado por alguma coisa. Lembra? Se eu quisesse contar a quantidade de nacionalidades, eu poderia jogar aqui, por exemplo, ó, um count de asterisco, e aí ele contaria para mim, ó, vou executar para vocês verem, ó, ele contou aqui a quantidade de nacionalidades, tá? Eu não consigo fazer isso com distinct, beleza? Então, são essas as pequenas diferenças aí. Da mesma forma que eu não posso colocar o distinct, ó, se eu coloco o distinct aqui do lado de fora, ó, aqui por exemplo, ele vai me dar erro, ó, deixa eu só completar aqui, ó, para vocês visualizarem, colocar aqui um asterisco, tá? Ele me dá erro porque o distinct tem que estar entre o select e o from, beleza? Ele me reclama. Na mesma situação, se eu coloco o group by aqui, ó, no outro lugar, no lugar do outro aqui, ó, ele também vai me dar erro porque o group by tem que estar depois do from, tá? Então, o group by faz o que o distinct faz, mas o distinct não faz o que o group by faz. Beleza? É só mais uma maneira que você pode pedir para ele listar determinada informação. Show de bola! Então, esse daqui são uns exemplos práticos até o momento de limit do in e do distinct, tá bom? Agora vamos voltar lá no nosso PowerPoint e vamos ver as próximas expressões que nós temos para poder depois voltar aqui na prática e visualizar. Essas três que eu demonstrei para vocês, galera, acho que elas são bem tranquilas, bem simples. Como vocês já sabem, né, à medida que as coisas vão evoluindo, elas tendem a ficar um pouquinho mais complicadas de se entender, mas eu acredito que vocês têm total capacidade disso, tá bom? Então, em teoria agora vai se complicar um pouquinho mais, mas à medida que isso acontece, nos dá um poder maior de busca também nas nossas queries de banco. Beleza? Bom, então vamos voltar aqui para o PowerPoint. Deixa eu colocar em tela cheia aqui de novo. Opa, deu erro. Vamos lá. Beleza. Bom, o que nós vamos aprender aqui agora? Ó, nós vamos aprender o comando having. Beleza? O que é o having? Então, da mesma forma que nós temos o distinct parecido com o group by, nós temos o having parecido com o where, tá? Então, a cláusula having, ó, a cláusula having é usada para especificar condições de filtros em um grupo de registros ou agregações, tá? Ele funciona similar ao where para realizar filtros. Então, como é que funcionaria aqui o nosso having? Lembra que eu falei para vocês que o group by faz o que o distinct faz, mas o distinct não faz o que o group by faz? O having é a mesma coisa com o where. Então, o having aqui, ó, ele faz, tá? Na prática, ele faz a mesma coisa que faz o where. Então, percebam aqui o exemplo, ó. Colocamos select asterisco from tbl diretor, e aqui, ao invés de colocar a palavra where, colocamos a palavra having. E aí dizemos, né? Having, por exemplo, seria na tradução, vamos pensar em uma tradução para o having, seria onde tenha ou tendo, beleza? Ou alguma coisa do gênero assim. Então a gente coloca aqui, ó, o having e informamos nacionalidade seja igual a Canadá. Com esse select aqui, ele faria o quê? Ele exibiria somente os diretores nascidos no Canadá. Seria a mesma coisa de colocar a palavra where aqui. Então having faz a mesma coisa que faz o where. Tudo bem? Só que o having ele foi criado para um outro propósito, que é onde o where não consegue atuar. Tá bom?
que é em qual momento? Seria aqui, galera, ó, nesse exemplo de baixo. O select aqui, ó, ele está fazendo aqui agora um select agrupando por nacionalidade, que foi inclusive o que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Só que aqui, ó, eu não posso, de forma nenhuma, eu não poderia criar um filtro para um elemento agrupado. Eu não poderia aqui colocar um where total seja maior que 2. Então, vamos pensar o seguinte, ó, eu estou querendo aqui exibir as informações da quantidade de nacionalidades para cada país, beleza? Então eu tenho que agrupar isso por nacionalidade, como eu mostrei no exemplo anterior. E se eu quisesse filtrar essa exibição, eu não posso utilizar o where, eu tenho que utilizar o having, beleza? Então tem até aqui outra explicação, ó. Apenas o having, desculpa, apesar do having ser parecido com o where, somente o having pode ser usado como um filtro de uma query após utilizar o group by. Beleza? Já vou até preferir ir para a prática. Então já vou para a prática para a gente ver na prática o having aqui, ó. Bora lá. Exemplo de usabilidade do having. Ok? Então vamos fazer aqui a seguinte questão, galera, ó. Select, igual no exemplo do PowerPoint, select asterisco from tbl diretor where, tá? Where, posso jogar aqui, ó, uma cláusula where nacionalidade seja igual a Brasil, por exemplo. Beleza? Se eu executo isso daqui, ele traz para mim os dois elementos aqui que ele encontra nacionalidade igual a Brasil. Tudo bem? Até aqui, nenhuma novidade, a gente já tinha aprendido a cláusula where antes. Só que eu posso utilizar aqui o having também. Então vou até, ó, Ctrl C em cima, Ctrl C, Ctrl V embaixo, troco where por having. E se eu executo isso daqui, mesmo resultado. Tá aqui a exibição de somente quem é brasileiro. Tá bom? Se eu troco aqui, por exemplo, para Canadá, Canadá, ele vai trazer só quem é do Canadá. Beleza? Então a gente nota que o having faz a mesma coisa do where. Porém, o having ele foi criado para uma situação específica, que é nessa situação aqui, ó. Vamos supor o seguinte, eu vou apresentar para vocês o seguinte problema, ó. Selecionar os países com mais de 2 diretores cadastrados. Tudo bem? Eu tenho esse problema aqui para solucionar, ó. Selecionar os países com mais de 2 diretores cadastrados. Tá? Como é que nós poderíamos fazer isso? Primeiro, select, e aí eu preciso fazer uma contagem. Tá vendo aqui? Ó, eu preciso saber a quantidade, né? Eu preciso primeiro saber a quantidade de diretores para depois efetuar o meu filtro. Então, para eu poder fazer a quantidade, lembra lá que eu falei para vocês que quando a gente tem a palavra quantos alguma coisa, que precisa quantificar, quando a gente tem que quantificar alguma coisa na nossa busca, temos que combinar o count com o group by. Tudo bem? Então ficaria assim, ó, count. Aí aqui eu posso jogar um asterisco e eu vou apelidar, tá bom? Vou apelidar aqui, ó, S total diretores, tudo bem? Então eu vou ter uma coluna que vai contar uma determinada situação e eu estou apelidando de total diretores. E vou pedir aqui, ó, para ele trazer para mim também a nacionalidade. Beleza? A nacionalidade é um campo mesmo da nossa TBL diretor. Ok? Então, from TBL diretor. Vou quebrar aqui na próxima linha, tá, turma? Isso daqui pode ser tudo em uma linha só. Beleza? Só vou quebrar na próxima linha aqui, ó, para ele poder ficar visível a query por inteira. Aí eu dei só um tabzinho aqui para vocês saberem que é continuação. Beleza? Beleza, então se eu executo isso daqui, ó, se eu executo desse jeito que está aqui a minha query, a gente já sabe o que vai acontecer. Ele vai dizer que ele tem 6, né, ele fez uma contagem de 6, porém ele exibiu aqui
o primeiro valor que ele encontrou, que foi Estados Unidos. Lembra que quando a gente tem uma função de agregação com qualquer outro dado, ele só consegue trazer o valor da nossa função de agregação e o outro dado da outra coluna, ele traz a primeira coisa que ele acha? Foi o que aconteceu aqui, beleza? Então, para ele poder exibir bonitinho aqui, como a gente gostaria, né? Devemos colocar aqui, ó, um group by, para informar que ele vai fazer essa contagem agrupado pela nacionalidade. Agora, se nós reexecutarmos isso, ó, ele trouxe aquilo que nós solicitamos. Beleza? Então, tá. Primeira parte do meu problema eu já consegui resolver, que é o quê? Conseguir quantificar o total de diretores por nacionalidade. Agora entra a segunda parte do nosso problema, que eu quero aqui, ó, criar um filtro, tá vendo? Ó, eu quero pegar apenas, ó, os países com mais de 2 diretores. Beleza? Então, tem aqui uma regra, com mais de 2 diretores, certo? Para isso, o que nós poderíamos pensar? Que vamos jogar aqui uma cláusula where. Então, se nós colocarmos aqui, ó, where e colocar total underline diretores maior que 2, maior ou igual, né? Vamos colocar assim, ó, maior ou igual a 2. Percebam aqui, ó, que ele já está reclamando. Ele não está deixando a minha cláusula where executar. Beleza? Por quê? Desculpa, ele não está deixando a minha query SQL executar. Por quê? Porque ele não aceita um where na frente de um group by. Tá? No caso aqui, o where ele poderia ser utilizado antes do group by para eu fazer algum outro tipo de filtro, mas depois do group by ele não aceita. Tá bom? Então aqui no lugar do where, aqui é onde nós colocaríamos o having. E agora, se nós executarmos isso daqui, o nosso filtro já traz somente aquela informação que nós queremos. Beleza? Então bora ver um outro exemplo aqui então, galera. Vamos ver um exemplo. Deixa eu fechar aqui para a gente ganhar um pouco de espaço. Jogar isso daqui um pouco para cima. E vamos ver um exemplo aqui, ó, utilizando tanto where quanto having, tá? Para ficar claro aí a diferença entre eles. Então é o seguinte, deixa eu pular aqui alguma coisa. Vamos fazer assim, ó, select asterisco from. Não, ao invés de select asterisco from, vamos fazer assim, ó, select count. Beleza? Então eu vou querer selecionar uma quantidade de filmes. Então eu vou colocar assim, ó, select count as total underline filmes. Tá? E vou pedir para ele exibir aqui para mim total de filmes por gênero. Tá bom? Então, ó, FK underline ID underline gênero. Beleza? Com isso daqui, ele vai pegar essas informações, né, from da minha TBL filmes. E aqui eu vou colocar uma cláusula where. Ó. Então eu vou querer pegar um total de filmes agrupado por gênero com uma regra, beleza? Qual é a regra? Eu quero pegar somente os filmes lançados entre os anos 2000 e 2010, por exemplo, tá bom? Então aqui, ó, vou colocar aqui uma regra assim, ó, where ano underline lançamento between, tudo isso daqui a gente já viu, né? Where between, tá? Between 2000 and 2010, tá? Colocar entre aspas assim, ó. Beleza? Com isso daqui, se nós selecionarmos o comando do jeito que ele tá aqui, ó, ele deu, deixa eu ver que ele tá reclamando, TBL Filmes, tá reclamando do TBL Filmes, acho que é no singular. Deixa eu apagar o S e mandar executar de novo. Então beleza, agora ele trouxe aqui pra mim, ó. Tá vendo? Então ele trouxe total de 7 filmes e aqui o primeiro gênero que ele achou. Não tá bacana, né? Eu vou até aumentar aqui um pouco. Ao invés de ser entre 2000 e 2010, vou colocar entre 2000 e 2020, tá bom? Para ele trazer mais resultados. 2000 e 2020 aí. Agora sim, agora ele trouxe 20 filmes. Beleza, show. Legal. Eu vou querer agrupar isso pelo total de gêneros, tá? Então, para isso, a gente vai colocar aqui, ó, group by FK underline ID gênero. Beleza? E se eu reexecuto isso daqui agora, a gente consegue visualizar aqui, ó, esse resultado. Onde o gênero 1 tem um filme, o gênero 2 tem 9 filmes, o gênero 4 tem 5 filmes,
o gênero 5 tem um filme, o gênero 6 tem 3 filmes e o gênero 8 tem um filme. Beleza? Show! Só que se eu falasse para vocês assim, galera, eu só quero saber, eu só quero a informação, visualizar a informação daqueles gêneros que possuírem mais de 4 filmes, por exemplo. Tá bom? Para mim só é interessante quem possui aqui, ó, mais de 4 filmes. Quem possui menos de 4 filmes, para mim não importa. Beleza? Então, eu preciso colocar um filtro de where. Percebam que eu coloquei um filtro where aqui em cima, para eu colocar aqui um filtro de ano, né, entre 2000 e 2020. E agora, esse primeiro where, ele serviu para eu executar na query principal. Agora eu tenho que colocar aqui um where para o meu group by. Depois que eu agrupei, eu tenho que colocar um where, certo? E aí nós já vimos que é o having. Então aqui, ó, teríamos que colocar having, porque o having é o where do group by, beleza? O having é o where do group by. E aqui a gente coloca o seguinte, ó. Qual é a cláusula que eu falei para vocês? Total filmes seja maior que 4. Beleza? Bora testar para a gente ver se vai dar certo isso aqui. Então, vou selecionar aqui. Eu poderia ser Ctrl Enter, né? Mas já que eu selecionei. Então tá aí, ó. O resultado, ele trouxe somente aquilo que nós colocamos dentro da nossa cláusula having, tá? Ele utilizou esse primeiro where aqui para fazer o filtro dos filmes, né, entre 2000 e 2010, tá? Mas depois que ele utilizou o group by, aí nós precisamos utilizar o having. Eu não poderia inverter, não poderia colocar o where aqui embaixo. Beleza, galera? Então, essa daí é a funcionalidade do having. O having vai servir para nós podermos fazer um filtro de um item que já tenha sido agrupado anteriormente. Tudo bem? Então, tem essa possibilidade aqui. Você agrupa e depois você filtra também, né? Não, os filtros não têm a necessidade de acontecer somente antes. Podem acontecer também depois dos agrupamentos. Combinado? Beleza. Então, bora para o nosso PowerPoint. Já vimos aqui sobre o having, né? Então tá aqui o exemplo do having também. E vamos ver qual é o próximo tópico para nós podermos utilizar aqui. Funções de data. Beleza, boa. Então, uma das grandes, como eu posso dizer, funcionalidades para se trabalhar no MySQL com datas, né? É quando você precisa filtrar uma informação a partir de um fragmento da data. A data geralmente ela é composta por ano, mês e dia, certo? No nosso caso, até o momento, nós só vimos o como pegar o valor por inteiro, ou o ano, mês e dia por inteiro, né? Pegando ali intervalo, um valor exatamente igual, ou maior, ou menor. Só que agora nós conseguimos fragmentar essas datas, tá? Antes de falar sobre essa parte dos fragmentos, só para que vocês tenham a ciência aqui, o conhecimento, ó, deixa eu ampliar aqui também o PowerPoint. Nós temos a possibilidade de selecionar, de pegar datas com a propriedade curDate, beleza? Então, a propriedade curDate pega a data atual do servidor e temos aqui também o now, beleza? O now, ele pega a propriedade de data e hora do servidor. Então, você pode utilizar o curDate se você quiser pegar só a data, e você pode utilizar o now para pegar data e hora, beleza? Podemos utilizar esse tipo de função para fazer auditorias dentro do nosso banco de dados, utilizando as funções dentro de um insert. Então, lembra quando nós criamos lá as nossas tabelas, e aí dentro das nossas tabelas nós temos a possibilidade de colocar o valor default? Então, dentro daqueles valores default, por exemplo, você pode especificar o curDate ou o now. E aí quando acontecer um insert dentro da sua tabela, ele já coloca automaticamente a hora do servidor, tá? Para registrar em que momento aconteceu aquela determinada inserção de informação. Tudo bem? Pode utilizar tanto o curDate como o now, dependendo aí se você escolheu date ou datetime. Boa! Então, falando aqui um pouquinho sobre os filtros de data, tá? Nós temos aqui a possibilidade de utilizar as seguintes funções, ó: day, month,
year, hour, minutes e seconds, tá? Como é que funciona isso? Os nomes são bem sugestivos, né, de quais são as funcionalidades dele. E aí, se você quiser pegar, por exemplo, o month de alguma determinada data, você deve passar desse jeito aqui, ó. É como se fosse uma função. Você coloca qual é a função que você quer, o parâmetro que você quer aqui, né? Se é year, hour, enfim. E aí dentro você coloca de onde é que ele vai retirar essas informações. Tudo bem? E a mesma coisa aqui você pode fazer para horas, minutos, segundos e assim por diante, certo? Nesse exemplo aqui embaixo, galera, nós estamos pegando aqui, ó, o minuto, a hora do agora, o minuto do agora e o segundo do agora, beleza? E nós podemos utilizar os seguintes parâmetros para trabalhar aí com intervalo de horas, tá? Então nós podemos pegar segundos, minutos, horas, dia, semana, o mês, que é month, year, day of week, day of year e week of year. Beleza? Mas isso daqui vamos deixar para falar dessa parte aqui dos intervalos um pouquinho mais para frente. Vamos primeiro visualizar essas funções aqui, ó. Day, month, year, hour, minute, second. Beleza? Vamos lá então no nosso workbench de novo. E aí só para que vocês possam visualizar, ó, deixa eu pegar aqui um select. Deixa eu ver, select asterisco from tbl ator. Beleza? Vamos dar um select aqui na nossa tbl ator. Só criar aqui uma separação, ó. Exemplo de usabilidade funções de data e hora. Fechou? Então aqui, ó, dentro desse nosso select de ator, nós temos aqui uma coluna que é a coluna sobre a data de nascimento do ator. Tudo bem? Até então, nas nossas buscas anteriores, eu falava para vocês assim: selecionem os atores que nasceram entre 1990 e 1995. Aí como é que nós fazíamos isso, né? Nós colocávamos assim, ó, select asterisco from tbl ator, where dt underline nascimento fosse maior que 1990, por exemplo, 12/31, end dt nascimento menor que a mesma coisa, colocando aí no caso, né, o ano 1995 0101, por exemplo. Beleza? Só uma exemplificação aqui. Porém, galera, com essas propriedades que eu demonstrei para vocês, nós temos agora a facilidade de pegar somente o ano, somente o mês ou somente o dia. A mesma coisa para horas, minutos e segundos. Beleza? Então, um exemplo aqui, ó, eu vou pegar aqui o Will Smith, nasceu em 1960. Se eu falasse para vocês assim, selecionem todos os atores que nasceram no ano de 1960. Como é que funcionaria aqui agora? Eu não precisaria mais colocar aquele intervalo de, por exemplo, 1968, na verdade, né? 1968, 1º de janeiro, end 1968, 12/31. Não tem mais a necessidade de pegar dessa maneira aqui, beleza? O que nós podemos fazer? Agora, ó, a gente pode fazer o seguinte. Aqui dentro da nossa cláusula where, colocar aqui que você quer selecionar, por exemplo, o year, beleza? E aí você diz de quem que você quer selecionar o year. No nosso caso, dt nascimento. Show? E aqui colocar igual a 1968. E aí, se nós selecionarmos isso daqui, ó, ele traz... tinha um Hugh Jackman também. Então aqui, ó, Hugh Jackman 1968, tá? Então, nós estamos extraindo somente o ano, tá vendo aqui, ó, extraindo o ano da nossa coluna de dt nascimento e verificando quem é que é igual a 1968. Poderia colocar aqui maior, então ele só vai trazer quem for maior que 1968, tá vendo, ó? Poderia colocar menor também, ou menor igual, maior igual, enfim, tá? Se eu falasse para vocês assim, turma, selecionem para mim todos os atores
que nasceram no, deixa eu ver, no mês de outubro, tá bom? Então a gente colocaria aqui, ó, month, beleza? Da nossa coluna DT nascimento mesmo, e aí se é no mês de outubro, igual a 10. E se eu executo isso aqui, só o Hugh Jackman, de novo o Hugh Jackman, tá vendo aqui, ó, Hugh Jackman nasceu em outubro. Deixa eu pegar aqui outro mês, pegar o mês de janeiro, vamos ver quem é aí que faz aniversário no primeiro mês do ano. Então nós temos aqui o Jim Carrey, beleza? Fevereiro, a gente joga aqui fevereiro, Elizabeth Olsen e Jennifer Aniston, e assim por diante. Então, ó, eu consigo extrair somente o dia, o mês e o ano dessas informações. Se eu falasse um exemplo com dia, né, que eu quero que vocês selecionem todo mundo que nasceu no dia 20, então eu entraria aqui day, da coluna DT nascimento, igual a 20. E aí, somente o Andrew Garfield nasceu no dia 20. Beleza? E assim por diante. Se eu falasse, eu quero saber quem nasceu no segundo semestre do ano, né? Então, poderia ser aqui, ó, month maior que 6, que é o segundo semestre. Então ele lista aqui para mim só quem nasceu no segundo semestre, ó. São todos esses aqui que nasceram no segundo semestre. Beleza? Se eu quisesse o primeiro semestre, seria month menor igual a 6. Então esses aqui foram quem nasceu no primeiro semestre. Eu estou pegando aqui o month menor que 6. Beleza, galera? Então com isso, nós conseguimos fazer filtros dentro da nossa data de uma forma mais simples, né? E que nos traz um poder maior de refinamento. Eu não preciso mais fazer daquela maneira pegando intervalo, né, de datas. Se eu falasse para vocês... E o que é legal aqui também, ó, porque, por exemplo, nesse cenário aqui, ele pegou todo mundo que nasceu no primeiro semestre de todos os anos, né? E naquele cenário anterior eu tinha que limitar o ano também, ou ir concatenando com cláusula OR, com cláusula END, enfim, tá bom? Então, essas propriedades aqui nos dão um grande poder. Nesse cenário aqui, galera, eu não tenho a possibilidade, porque eu só estou trabalhando com date, beleza? Eu não tenho a possibilidade de demonstrar para vocês aqui hour, minute, second, mas funcionaria exatamente igual, tudo bem? Então, deixa eu mostrar aqui, ó, um exemplo. Lembra que se eu falasse, que eu comentei com vocês, que o now, ele seleciona o agora, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, select now, tudo bem? Então, se eu coloco assim, ó, select now, ele vai selecionar o agora para mim, com data, hora, data e hora, tá? E desse now, eu vou querer pegar aqui, ó, só os minutos. Então, eu posso colocar aqui, ó, minute do now. Se eu coloco só select now, ele pega a data e hora atual, beleza? E aí, da data e hora atual, eu estou querendo filtrar só os minutos. E se eu executar aqui, ó, ele diz que agora são 16 minutos. Tudo bem? Se eu coloco aqui second, ele diz que são 18 segundos. Vou executar de novo, ó. 21 segundos, 23 segundos, e vai passando 25 segundos, e vai aumentando, beleza? Então, você tem também a possibilidade, se houver aí a precisão, de pegar horas, minutos e segundos, tá bom? Da mesma forma com que você pega dia, mês e ano, só colocando aí a sua função, né, que você deseja, e informando aqui dentro dela a partir de qual informação, de qual dado ou de qual coluna você deseja extrair a hora, minuto e segundo, tá bom? Então, tá aqui nosso primeiro exemplo de como trabalhar com funções de data e hora. Vou até deixar aqui, ó, vocês têm um PowerPoint à disposição de vocês, mas eu vou deixar aqui, ó, que vocês podem utilizar year, opa, escrevi year errado, year, year, month, day, hour, minute e second. Beleza? Então, tem essas possibilidades aqui, galera. Só que temos outras vertentes para se trabalhar com data e hora muito interessantes também, tá bom? Que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, vamos no PowerPoint para falar um pouquinho sobre elas. Aqui, ó.
nós podemos utilizar uma outra propriedade chamada interval, tá bom? O que que faz aí o nosso interval, galera? O nome também bem sugestivo, né? O interval é a propriedade que nos permite selecionar um intervalo entre valores do tipo date ou datetime. Beleza? Sendo assim, nós podemos fazer a junção entre os parâmetros anteriores que foram observados, tá? De year, month, day e assim por diante, e podemos também utilizar as propriedades do interval. Então, vamos pensar o seguinte: provavelmente você já utilizou algum sistema que tinha possibilidade de trazer o relatório por data. Então falava assim, selecione, deixa eu pensar, selecione todos os... Um exemplo aqui, tá? Selecione todos os livros ou todos os filmes que foram lançados nos últimos 3 meses, tá bom? Como que nós poderíamos fazer isso daqui, ó? Da seguinte maneira, vamos lá na nossa apresentação. Então percebam que aqui a gente tem, ó, antes de eu voltar para a apresentação, nós temos aqui uma nova cláusula que se chama interval, e eu posso passar o intervalo aqui de 3 day, de 3 month, de 1 year e assim por diante, tá? Então aqui, ó, só para eu demonstrar para vocês, se eu falasse assim, ó, se eu falasse da seguinte forma, turma, selecione todos, aqui no nosso exemplo não tem assim, do que a gente tem no nosso banco, né, uma prática muito mais que eu consiga demonstrar, mas eu vou colocar então dessa forma assim, ó, selecione todos os atores, beleza? Selecione todos os atores que nasceram nos últimos 35 anos. Beleza? O que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam fazer o seguinte, ó. Se eu apresento para vocês essa questão aqui, o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam fazer select asterisco from tbl ator, beleza? E colocar aqui na cláusula where o seguinte, where dt nascimento seja maior do que, né? Então, ó, para pegar os atores que nasceram nos últimos 35 anos, vocês poderiam pensar o quê? Nós estamos em 2021 e eu vou pedir até a ajuda da calculadora aqui para esse caso. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora, espera aí. Cadê a calculadora? Calculadora. Então, se nós estamos aqui em 2021 menos 35, né? Tem que ser 1986. Então vocês poderiam fazer assim, ó. 1986. Hoje é mês 6 e hoje é dia, deixa eu ver aqui, 7, certo? Então aqui, ó, se a gente executa isso daqui, eu consigo visualizar quem nasceu nos últimos 35 anos. Jennifer Lawrence, Elizabeth Olsen e Emma Stone. Perfeito? Dá certo. Funcionou. Porém, isso daqui está válido para hoje. Se amanhã eu pedir para vocês um relatório disso, você vai ter que vir aqui e fazer o quê? Alterar aqui a data, ó. Ao invés de 7, 8. E se eu pedir no mês que vem, ao invés de 6, 7. E se eu pedir no ano que vem, ao invés de 86, 87. E isso daqui, imagina só, né? Cada vez que você precisar gerar um relatório de um dado como esse, você tem que ficar refazendo a tua cláusula where. Então isso não é muito proveitoso. Desse jeito dá certo, né? Como eu tinha demonstrado aqui para vocês, dá certo, beleza? Porém, não é muito usual, não traz tantos benefícios. Então, o que nós podemos fazer para trazer um benefício maior? Nós podemos utilizar aquela propriedade do interval que eu comentei com vocês, tá bom? Que o interval ele vai juntar a propriedade de intervalo com o que a gente aprendeu do exemplo anterior, de day, month, year, hour, minute, second, tá bom? Então eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Vou tentar explicar para ficar claro aqui para vocês como é que vai funcionar isso aqui, ó. Fazer assim, ó. Select asterisco from e percebam o seguinte, turma. Eu vou até fazer antes de eu vou entrar um passo antes, tá? Antes de colocar dentro dessa nossa expressão,
eu vou mostrar para vocês como é que funciona um intervalo. Beleza? Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o agora, tudo bem? E para esse agora, o momento que eu estou, nesse minuto que eu vou executar, nesse momento que eu vou executar a minha query, eu vou pedir aqui, ó, para ele somar um intervalo, beleza? Oh, interval, já escrevendo em português, beleza? Um interval de, colocar 5 day. E aí é no singular mesmo, tá? Não precisa, não é porque aqui é 5 que você vai escrever days aqui no plural. É day no singular mesmo. Tá bom? Então se eu executar isso daqui, ó, olha o que ele trouxe para mim. Como eu falei para vocês, né? O interval aqui, ele somou aqui, ó, 5 dias na minha data. Beleza? No meu agora. A mesma coisa eu poderia fazer aqui, ó, para month. Então se eu coloco aqui, ó, 5 days, eu poderia trocar aqui, por exemplo, para 3 month. E aí ele diria aqui que eu estaria no mês 9, tá bom? Eu poderia colocar aqui, ó, 3 years. Opa, year. E aí ele diria que eu estaria em 2024. Eu poderia utilizar aqui também para hour. E aí ele diria que agora seriam as 20 horas. Beleza? É a mesma coisa para minutos e segundos. Tudo bem? E da mesma forma que eu estou utilizando aqui, ó, percebam que eu estou incrementando no meu tempo, né? Mas eu poderia decrementar também. Então você coloca aqui menos 3 year. Notem que eu voltei para 2018. Beleza? Então com isso, não sei se vocês já conseguiram deslumbrar aqui, ó, mas com isso, né, com essa possibilidade de pegar o agora e jogar um intervalo nele, nós conseguimos criar a nossa query aqui de cima que está estática e que eu tenho que ficar alterando a cada dia, eu consigo transformá-la em dinâmica. Beleza? De que maneira? Ó, vamos transcrevê-la aqui. Ó. Select asterisco from tbl ator where dt nascimento, beleza? Seja o que, ó? Seja maior do que. Se eu quero pegar os últimos 35 anos, eu posso jogar aqui, ó, maior do que o agora menos um interval de 35 year. Show? Se eu executo isso daqui agora, ó, percebam que ele traz para mim ainda aqueles mesmos resultados. Só que agora ficou dinâmico, né? Agora eu não preciso amanhã vir aqui e trocar minha cláusula para eu pegar os últimos 35 anos. Se eu sempre quero pegar o intervalo de 35 anos, essa minha cláusula aqui, esse meu select, ele está dinâmico para sempre. Se eu for tentar executar ele daqui a 3 anos, ele ainda vai pegar o intervalo de 35 anos a partir do now, que vai ser o momento que você vai executar daqui a 3 anos. Beleza? Então, com isso daqui a gente consegue fazer uma cláusula de select, né, dinâmico. Ele vai pegar no momento que ele executar, beleza? Esse now vai ser o momento que ele executar, menos um intervalo de 35 anos a partir daquele ponto. Tudo bem? E aí, como eu comentei com vocês, eu poderia, né, não só utilizar aqui o símbolo de menos, mas eu poderia usar o símbolo de mais. E poderia também não só utilizar year, mas month, day, hour, minute, second e assim por diante. Certo? Quer um outro exemplo de onde você poderia aplicar isso daqui? Você poderia aplicar o seguinte, hoje em dia, né, não tem tanto assim usabilidade disso, mas eu acho que vocês devem ter aí pego pelo menos uma fasezinha, nem que seja o final ali das épocas de locadora. Então lembra quando existiam as locadoras que nós íamos lá e alugávamos os DVDs, né, as fitas, enfim, e se você alugava na sexta-feira, dependendo da quantidade de filmes, você devolvia só na segunda-feira. Você tinha lá uma determinada quantidade de dias para você devolver os filmes alugados. Ou numa biblioteca, vamos pensar num sistema de biblioteca. Beleza? No sistema de biblioteca, você aluga lá um livro, beleza? Você faz a locação, o empréstimo de um livro, e você tem que devolver o livro 7 dias depois. Tá? Como você
tem isso estabelecido, é regra, digamos assim, de devolver 7 dias depois, nós poderíamos pegar aqui, ó, o now mais um interval de 7 day. Beleza? E aí, se eu pego aqui, ó, tem que jogar um select aqui antes. Select. Aí. Se eu pego aqui, ó, o now mais um intervalo de 7 day, ele vai já automaticamente trazer para mim o quando que essa devolução deve acontecer, né? No caso aqui, dia 13, a partir do momento que eu estou fazendo essa gravação. Show! Tendo isso aqui, turma, o que nós poderíamos fazer? Lembra que eu comentei com vocês que nós temos lá a opção de colocar um default na nossa construção de tabelas? Então, quando eu estiver construindo a minha tabela, imagine um banco de dados de uma biblioteca, beleza? Você está construindo a sua tabela e você tem uma tabela chamada empréstimo, beleza? E aí nessa tabela empréstimo você tem lá os relacionamentos com as chaves estrangeiras de quem é o bibliotecário que se deu o livro, de quem é o cliente que está levando o livro emprestado, a chave estrangeira do livro em si, enfim. Então, você poderia colocar aqui, ó, vamos supor que eu estivesse criando, tá? Vamos supor que aqui fosse a minha create table, criando aqui a minha tabela, beleza? Vou colocar assim, ó, só para exemplificação, estou criando a minha tabela, e eu posso colocar aqui, ó, uma coluna, uma das colunas eu poderia chamar assim, ó, de DT devolução. Eu diria que a minha DT devolução ela é do tipo date, beleza? E que ela vai conter um default aqui, ó. O default dela vai ser de selecionar o agora, que é o momento que aconteceu a inserção, mais um intervalo de 7 dias. Então, eu consigo fazer esse cenário aqui, tá, turma? Eu posso definir aqui um valor default na construção da minha tabela, de que quando acontecer um insert nela, ele já vai inserir aqui o valor selecionando o ato, o momento, né, o agora, mais o intervalo de 7 dias. E esse agora não é o agora da construção da tabela, é o agora de quando acontecer um insert lá dentro da tabela de empréstimos, tá? Aí a data de devolução já iria com essa conta feita. Tudo bem? E aí poderia ser 7 dias, 5 dias, 2 horas, 2 anos, enfim. Tá bom? Então, essa possibilidade que nós temos de trabalhar com as datas, ela ganha um poder muito maior utilizando a propriedade de interval e as propriedades aqui de year, month, day, hour, minute, second. Beleza? Show! Bora então voltar no nosso PowerPoint e vamos ver aqui a continuidade dos próximos exemplos. Tá? Falamos aqui sobre o interval. Só voltando aqui um pouquinho, ó, eu comentei aqui, né, que a gente pode trabalhar com segundos, minutos, horas, dias. A possibilidade de semanas também, tá, galera? Então, a gente pode jogar lá que ao invés de eu colocar 7 dias, eu posso colocar uma semana. Daria na mesma, né? Ao invés de colocar 14 dias, eu posso colocar 2 semanas, 2 week, e assim por diante, tá bom? E aí, só voltando aqui um pouquinho no outro slide, eu comentei que aqui, ó, na hora de fazer as nossas buscas aqui, a gente também pode utilizar day of week, day of year e week of year, tá bom? Então a gente consegue fazer esse tipo de cenário aqui. Só para eu poder mostrar aqui para vocês, ó, vou pegar o week of year para demonstrar a situação, tá? Então se eu faço aqui, ó, select, deixa eu apagar esse interval aqui. Na verdade eu vou deixar ele aqui, ó, opa. E vou criar, aqui, ó, um outro exemplo aqui, assim, ó. Vou colocar aqui em cima o exemplo, tá? Falando das datas. Se eu coloco assim, ó, select week of year, tá vendo aqui, ó, week of year, e eu passo aqui dentro o now, ele vai trazer aqui para mim, ó, exatamente quantas semanas, qual é essa semana do ano. Quer ver, ó? Tá vendo? Nós estamos na semana número 22 do ano, tá bom? Então, do início do ano, né, que ele está pegando aqui o agora, no caso, quando eu executo a query, nesse momento nós estamos na semana número 22 do ano, beleza? Se eu coloco aqui, por exemplo, day of week, deixa eu trocar aqui, ó, day of week,
e mando executar aqui, ó, day of week, ele vai trazer para mim que eu estou no primeiro dia da semana, né? Então, day of week, dia da semana, é o primeiro dia da semana, beleza? E eu poderia colocar aí, aqui várias, posso colocar aqui, acho que eu posso colocar day of year, tá aqui, ó, day of year, tá bom? Se eu coloco day of year, ele vai dizer para mim que nós estamos no dia 167 do ano, beleza? Com isso daqui a gente consegue fazer aí várias possibilidades de filtros e buscas, galera. Então, o poder está aí na mão de vocês, só basta vocês verem aonde tem a necessidade de utilizar. Tá bom? Show! Saindo então da parte aqui das datas, vamos entrar em um outro elemento que é muito importante, tá? Que é as nossas subqueries. Beleza? Como é que funciona uma subquery? Então, uma subquery é quando nós utilizamos uma busca dentro da outra. Beleza? Esta é uma funcionalidade extremamente útil no select. Na prática, será colocado um select dentro do outro. E aqui nós temos dois exemplos, tá bom? E um dos exemplos, que é esse segundo que eu quero demonstrar para vocês aqui principalmente, vai servir para solucionar um problema antigo nosso, que é quando a gente trabalhava com as funções de agregação. Beleza? Então aqui agora, ó, utilizando o subquery, as subqueries, nós vamos aí entender um pouquinho como que eu consigo fazer uma busca dentro da outra busca. Tá bom? Então, na prática, bora lá. Vamos colocar aqui exemplo de usabilidade de subquery. Bom, galera, eu vou demonstrar para vocês aqui um exemplo mais simples de como utilizar subquery, que é só para vocês entenderem o primeiro ponto dela e depois nós utilizamos ela dentro daquele cenário para resolver o nosso problema antigo. Tá bem? Seguinte, ó, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vou pedir aqui, ó, select, eu vou querer pegar o agora, tá? Eu vou querer selecionar o agora, e desse agora eu vou querer somar 2 dias nele, e depois disso eu vou querer somar um mês. Tudo bem? Então eu vou querer somar 2 dias no meu agora, e depois eu vou querer somar um mês nele. Beleza? Então como que eu faria aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um select principal, e dentro desse meu select, eu tenho que fazer aqui, ó, um outro select. Tá? Então ficaria assim, ó, select. Aí, quando eu quero fazer subquery, quando eu necessito fazer subquery, eu preciso abrir parênteses e fechar parênteses. E esse meu segundo select, né, meu subselect, a minha subquery, tem que ficar dentro dos parênteses. Então eu vou colocar assim, ó, select now, que é o agora, beleza? Mais um interval de 2 dias, today, tudo bem? Percebam o seguinte, ó, se eu selecionar só essa parte de dentro aqui, ó, se eu seleciono só a parte de dentro e executo, ele diz aqui para mim, ó, dia 8, tudo bem? Então ele pegou o momento que eu estou executando, mais 2 dias, tá? Então ele está dizendo aqui dia 8. E a partir disso aqui agora, eu quero adicionar mais um mês, então eu não quero que ele mostre 8/6, mas sim 8/7, tá? Como que eu faria isso daqui, ó? Eu tenho a minha subquery que está executando aqui dentro e agora do lado de fora eu coloco aqui, ó, mais um interval de, por exemplo, 1 month. Beleza? O que vai acontecer, turma? Pensem lá, é igual precedência matemática. Na matemática, quando nós temos uma expressão, ele executa primeiro o que está dentro dos parênteses e depois ele executa o que está fora. Concordam? Vocês lembram disso lá na matemática, certo? Aqui também não é diferente. Ele vai executar primeiro a minha subquery aqui, ó. Ele vai executar primeiro a query de dentro, depois com o resultado da query de dentro, ele incorpora com a query de fora. Beleza? Então é o que eu demonstrei para vocês, ó. Ele vai executar isso daqui primeiro, certo? Ó, ele vai executar a minha query de dentro, que se nós executarmos, a minha query de dentro está trazendo aqui, ó, dia 8
de 6 de 2021. É como se ele fizesse o seguinte, ó, é como se ele pegasse e fizesse isso daqui, ó, select 2021 806 mais o interval de one month. É como se ele fizesse exatamente isso daqui, ó. Entende? Por quê? Porque ele executa a primeira query de dentro e depois que ele executa a query de dentro, ele vem e complementa, né, a query de fora com o resultado da query de dentro. Deu para entender, galera? Então, isso daqui é chamado de subquery ou subselect, conhecido aí como subquery mais comumente. Tá bom? Se eu executar isso daqui, ó, deixa eu apagar esse daqui de baixo, que era só a exemplificação, e executar esse daqui de cima, percebam que ele trouxe exatamente o que eu falei aqui, ó. Ele trouxe dia 8, porque ele pegou o meu now, o meu agora, somou 2 dias, e depois que ele somou 2 dias no meu agora, ele somou mais um mês. Beleza? Então ele trouxe aqui esse resultado para mim. Então, turma, notem que a minha subquery não é tão complicada assim. Ela é apenas uma query dentro de outra query. Tá? Eu coloco precedência de parênteses para ele executar primeiro o que está dentro dos parênteses e depois ele executa, ele complementa o que a query principal, que é a query que está fora, com o resultado da query de dentro. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo mais prático? Então, lembra daquele exemplo que eu comentei com vocês, galera? Que eu falava assim, turma, selecionem para mim, deixa eu pensar, selecionem para mim as informações do filme que tenha a menor duração, tá? Eu quero o filme que tenha a menor duração. Tudo bem? Vou até colocar aqui, ó. Selecione, né? Selecione as informações do filme com menor duração. Beleza? Nós aprendemos lá qual é a propriedade para trabalhar com a menor duração, certo? Que é o quê? A propriedade min. Então eu poderia colocar assim, ó, select min duração from tbl filme. E se eu faço isso daqui, ele traz a menor duração para mim. Show? Só que o que acontece, galera? Se eu coloco aqui, ó, vírgula, e coloco, por exemplo, para ele trazer o nome do filme junto, nome filme, e executo isso daqui, ele está trazendo Viva a Vida é uma Festa. Pode ser que esteja correto? Pode ser, mas pelo acaso. Como é que a gente comprova se está certo ou não? Faz um select sem filtro. Select, asterisco from, tbl filme. E aí a gente vai visualizar aqui, ó. Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. Então, tá aqui os nossos resultados. E Viva a Vida é uma Festa tem 105 minutos de duração. Então, tá errado. Quem é que tem 94 aqui, ó, é o menino do pijama listrado. Então, poxa, ele não trouxe certo, né? Ele tá dizendo aqui na nossa query que a gente realizou aqui, ó, ele tá dizendo que a duração de 94 é de o menino do pijama listrado, Viva a Vida é uma Festa. Mas na verdade é aquilo que eu comentei com vocês, né? Se eu troco aqui de min para max, ele vai trazer a maior duração, mas ele ainda traz Viva a Vida é uma Festa, porque é o primeiro dado que ele encontrou. Beleza? Por quê? Porque eu estou utilizando a função de agregação. Então ele traz o dado da função solicitada e a primeira coisa que ele encontra. Nesse cenário, turma, o que nós podemos realizar aqui agora? Ó? Nós podemos utilizar uma subquery para tratar esse problema. Beleza? Como que funcionaria a nossa subquery aqui dentro? Funcionaria da seguinte maneira. Ó. Eu faria assim, ó. Eu quero selecionar, tá? Eu digo que eu quero selecionar a duração e o nome do filme, por exemplo, na onde? From, na minha tbl filme, beleza? E aqui nós colocamos uma cláusula where a duração seja maior, tá? Não, vou colocar maior não, vou colocar assim, ó, igual, que aí vai ficar certinho. Então, ó, onde a duração seja igual, e aqui eu vou quebrar na linha, tá? Mas poderia continuar tudo na mesma linha.
mas eu vou quebrar aqui só para poder ficar tudo visível. E aqui, ó, esse meu resultado aqui, da minha duração, da cláusula principal, ele vai vir a partir de uma subquery. Então eu abro e fecho parênteses, beleza? E aqui eu coloco a minha subquery assim, ó, select min. Eu pedi para ele selecionar o quê? Deixa eu ver, informações do filme com menor duração, beleza, então é min mesmo. Min duração from tbl filme. E aí eu fecho aqui os meus parênteses, né? Beleza? Então, turma, notem aqui de novo, ó, eu tenho uma subquery, eu tenho uma query dentro da minha query principal. Deixa eu até fazer aqui, ó, colocar tudo na mesma linha, para vocês verem que não são queries diferentes. Tá, ó, é uma query dentro da outra query. E de novo, percebam o seguinte, ó, eu vou executar a minha query menor, que é essa daqui, ó. Eu executo a minha query menor, e se eu executo a minha query menor, ele traz para mim 94. Beleza? Depois que ele executa a minha query menor, é como se ele substituísse essa query menor por 94 aqui, ó. E aí, ele puxa as informações da menor, as informações de duração e de nome de filme, aonde a duração seja igual a 94. Beleza? Vamos executar aqui para a gente ver. E como isso daqui, ó, eu estou pegando de um subselect, e o meu subselect ele é dinâmico, então aqui no momento é 94. Só que se eu cadastrar um outro filme com 93 minutos, a minha subselect vai pegar o filme com 93 minutos, e aí ele vai jogar como se ele jogasse 93 aqui. Beleza? E aí com isso nós conseguimos já resolver aquele problema anterior. Deixa eu colocar aqui, ó, seria essa daqui a solução. Tá bom? Se eu executar isso daqui, ó, notem que agora ele trouxe 94, o menino do pijama listrado. Por quê? Eu estou pedindo para ele exibir a duração e o nome do filme. Aqui, ó, duração e nome do filme. Dentro da minha TBL filme, aonde a duração seja igual, né? A duração seja igual. E aí ele vai selecionar a menor duração que existe lá dentro. Quando ele resolver essa minha subquery, ele pega o resultado da minha subquery e atribui na minha query principal e executa junto. Beleza? Se eu quisesse aqui o maior filme, vamos simplesmente aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, só vou trocar aqui, ó, para maior. E aqui no maior, é só eu trocar aqui, ao invés do min, eu quero pegar o max. Tá vendo aqui, ó? Na minha subquery eu mudo aqui. O restante continua igual, eu só mudo a minha subquery. E se eu executar aqui, ele trouxe 200, o Senhor dos Anéis. Beleza, turma? Então agora, ó, percebam que a gente já consegue pegar as nossas informações da maneira correta para aquela expressão que antes dava erro, que eu comentei com vocês. Tá bom? É o poder da nossa subquery. Percebam que a gente está evoluindo, né? A gente já está colocando um select dentro do outro. E para esse meu select de dentro, eu posso fazer tudo aquilo que vocês já conhecem. Eu posso vir aqui e colocar cláusula where para ele, beleza? Além de colocar cláusula where, eu posso colocar group by, se for o caso. Além de colocar o group by, eu posso colocar order by. Além de colocar order by, eu posso colocar limit. Além de colocar limit, eu posso colocar o in, além de pôr in eu posso pôr o having, e assim a gente vai concatenando tudo isso na minha query de dentro, e a mesma possibilidade seria para a minha query de fora. Beleza? Então deixa eu desfazer aqui, que era só para exemplificação. Aí, max. Opa. Beleza, turma? Então, esse daqui é o exemplo das nossas subqueries. Tá? Poderia fazer aqui também assim, o seguinte, ó. Selecionar, ó, selecionar todos os filmes que a duração seja maior que a média de durações. Então, exercícios anteriores, nós tiramos a média de durações, né? E agora eu quero selecionar todos os filmes que
que a duração deles seja maior do que a média das durações. Para eu saber qual é a média das durações, aqui ó, select avg média from tbl filme, certo? Opa, deixa eu ver o que ele reclamou. Não é média aqui, é duração. Boa, agora vai. Aqui ó. Então, a média das minhas durações é de 137 minutos. Beleza? E eu quero selecionar todos os filmes que estejam com a duração deles maior do que esse 137. O que eu posso fazer? Ó, eu já tenho aqui a minha query que busca as médias. É só eu fazer o seguinte agora. Ó, select asterisco from tbl filme where duração seja maior do que a minha subquery que seleciona a média das durações. Então aqui ó, parênteses, cola nossas, não selecionou tudo, peraí, vem cá, seleciona, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, fecha aqui, e aí beleza. Se eu seleciono isso daqui ó, traz aqui os filmes para mim. Se vocês repararem, todos os filmes aqui ó, a duração deles é maior do que os 137 que nós havíamos limitado. Tá bom? Poderia jogar aqui também, ó, menor. Ao invés de maior aqui, eu jogo menor. E aí, para menor, ele traz aqui somente os filmes com menos de 137. Beleza? De novo, atuando para fazer essa seleção aqui, ó, atuando a partir de uma subquery. Beleza, galera? Então, essa daí é uma demonstração de como que nós podemos usar subqueries. Aqui com exemplos simples, acreditem, talvez vocês devam estar falando, nossa, que está acontecendo? Mas são exemplos simples, tá? Os mais simples aí possíveis para vocês entenderem. É só executando uma informação de dentro, para essa informação de dentro ser parâmetro para a minha informação de fora. E dependendo da situação, você vai precisar fazer coisas muito mais elaboradas, né? Aqui a gente já ganha um poder de fogo legal com SQL, mas ainda tem a possibilidade, né? Sempre tem a possibilidade de incrementar muitas e muitas outras coisas. Show, galera! Beleza! Então, nesse primeiro bloco de aula é isso, tá? Vou parar aqui a primeira parte da aula para que vocês possam digerir, praticar, executar, treinar esses comandos, né? Limit, in, distinct, having, as propriedades de função de hora, junto com o interval e as nossas subqueries, beleza? Para que vocês possam digerir isso daí e aí façam um intervalinho, tomem uma água e aí voltem para o segundo bloco que a gravação já está disponibilizada, beleza? Aí vocês vão lá e assistam a segunda aula, que é super importante, é um conceito chamado de join, tá? Vocês vão ver que no começo ele é um pouco complexo, mas depois que você pega o jeito, é uma mão na roda. Beleza, turma? É isso. Vão lá, tomem uma água, vão no banheiro e voltem para o segundo bloco, galera.